Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Pronto, e nas agora sim, oficial, né? Hoje, como eu estava dizendo, a gente vai iniciar mais um ciclo de estudos, uma matéria nova, né? Da nossa grade curricular. Eu enviei para os demais irmãos aí, ou para os irmãos, né, no grupo ou naqueles que foram convidados, o arquivo lá em PDF, tá? Alguns têm o livro físico, né? Talvez um ou dois aqui deve ter o livro físico, no tempo que a gente ainda disponibilizava, né? Hoje a gente não consegue mais, mas enfim, a gente vai ler desde o começo, embora essa matéria, ela faz parte do módulo, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse módulo aqui, que é um livro laranja, né? É que às vezes lá o arquivo não vai com a capa, né? Mas esse livro aqui. Então a gente estudou algumas matérias aqui, ó. Estudamos batalha espiritual, discipulado e missões urbanas. Foi isso, pelo menos alguns que estão aqui, acho que pegaram essas matérias, né? A discipulado foi a passada, batalha espiritual, né? Foi a passada. Aí a retrasada foi discipulado, né? E missões urbanas, eu não sei quem aqui chegou a pegar de vocês, missões urbanas, Manéia, Marquinhos, que é um pouco mais pegaram também, então tá aqui, né? Hoje a gente vai estudar administração eclesiástica, tá? Ainda temos nesse módulo aqui ministério eclesiástico, que é diferente. Hoje nós vamos iniciar administração eclesiástica. Aí tem ministério eclesiástico, é outra matéria, e ética pastoral, tá? Então, essas daqui aí encerra esse módulo aqui, né? Aí a gente parte para outro, mas faz parte então desse módulo que nós estamos estudando, esse conjunto, tá, de matérias desse módulo aqui. Então assim, embora essa seja a quarta matéria deste livro, desse módulo que a gente chama, Adrianinha chegando aqui também, essa matéria está no na primeira página, né? É a primeira matéria do livro, a gente não segue uma ordem do livro em si, né? Adriana, paz, amada, boa noite, bem-vinda. Chegou na hora certa, viu? A hora dos comunicados ainda. Então, assim, quem tem o livro é a primeira matéria, né? Administração eclesiástica. Falando em livro, antes que eu comece, de fato, a compartilhar com vocês um conteúdo, eu quero sugerir, né, como é de costume da gente, todo início de matéria, a gente sugere alguns livros de suplemento, né? Aqueles que querem investir um pouco mais no seu conhecimento, além, né, das aulas aqui, além do material didático, mas querem ter livros aí para que futuramente também sirvam como fonte de pesquisa. Não só para agora, acompanhamento dessa matéria, aprofundamento dessa matéria, mas também que vai formando sua biblioteca. E é isso que a gente sugere. Esse curso, ao longo do curso, é um momento propício para que vocês possam investir um pouco mais, para que tenha a biblioteca de vocês, tá? Uma simples, assim, igual a minha, assim, né? Alguns poucos livros, mas que dê, assim, para vocês, assim, um suporte quando vocês precisarem pesquisar. Tem um livro lá bom, né, que já foi escolhido, já foi lido por alguém, é recomendado, que são esses, né? Esses aqui é onde eu já li, conheço os autores, né, os teólogos, tá? Eita, eu não estou identificando aqui, mas tem também... Quem está com a gente aqui, Jesus? Me ajudem aí. É que o nome, né, que eu não estou identificando... Eu sou ruim de memória, viu, amada? Mas bem-vinda. Bem-vinda. Vamos lá. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Pode falar, amado. Ela é minha irmã, pastor. Ela é convidada para participar conosco da aula hoje. Ah, por isso que eu não estava reconhecendo. Então, irmã do Rodrigo, que coisa boa. Bem-vinda. É Anne mesmo, né? Anne Souza, né? Ô, Anne, bem-vinda, viu? Fica à vontade aí. Tá bom? Participa. Pode interagir na aula, tá? A qualquer momento. Você pode pedir aí a oportunidade para fazer algum comentário ou alguma pergunta. Só não faz pergunta difícil, porque quando chega a primeira vez assim, a gente se assusta, né?
A pergunta difícil logo na primeira vez, mas fica à vontade, tá bom? A Anne, então, como a Alice, né? Tá a primeira vez com a gente, então são bem-vindas, tá? Como eu estava dizendo, então os livros, eles, assim, serão muito bons se vocês conseguirem adquirir, tá? Ó, esse aqui, 9 marcas, deixa eu ver que tem duas câmeras aqui, né? Dá reflexo em uma, deixa eu apagar aqui que eu acho que acabou, pronto. Ó, 9 marcas da igreja, de uma igreja saudável. 9 marcas de uma igreja saudável. Deixa eu ver, pega uma câmera aqui, outra aqui, ó, pronto. Essa daqui, tá? É um livro que eu sugiro para essa matéria aqui, um livro excelente, tá? Esse aqui eu estou lendo ainda, mas já consigo recomendar, porque eu tinha até visto já um podcast dele, né? Mas estou lendo, assim, um livro fantástico, tá? Uma igreja chamada Tov, né? Tov é uma palavra hebraica que quer dizer boa. Então, uma igreja boa, uma igreja chamada boa. A cultura da bondade, né? A formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura. Então, um livro assim excelente que eu estou lendo. Esse aqui, ó, A Treliça e a Videira, outro livro fantástico. Os irmãos aqui, deixa eu ver, a irmã Neia já até sabe desses livros que eu estou recomendando para os pastores lá, né? Os pastores, o grupo de pastores que a gente está se encontrando uma vez no mês. Então eu levei isso aqui, acho que no primeiro encontro nosso mês passado. Tivemos um sábado passado agora. Mas A Treliça e a Videira, outro livro também que eu recomendo para vocês, para essa matéria especificamente, tá bom? Excelente livro, um dos melhores livros que eu já li, né? É o que a gente vai abordar, né? Esses livros, eles reforçam, aprofundam, tá? Então, esses 3 livros eu estou recomendando. Qualquer um deles que vocês comprarem vai ser muito bem escolhido. Se for possível, os 3, vai ser muito bom. No mês, às vezes, não dá, né, amados? Falta para nós aí a verba, o patrocínio, muitas vezes. Mas coloca na lista lá, deixa de comer uma pizza, essa pizza mais barata, aquela de mussarela, que não vem nem com azeitona, nem com nada, só o queijo e aquele queijo minguado. Se você deixar de comer uma pizza mirrada dessa, já dá para comprar um dos livros desse aqui, né? Deve ter o quê? 30, 40 conto uma pizza assim? De mussarela, que é mais barata? Então pronto, deixa de comer uma pizza e aí compra um livro desse, tá bom? Vamos lá, meus amados, tudo isso está sendo gravado porque eu quero que os irmãos também tenham a referência, aqueles que vão assistir depois, né? Mas bora lá para o nosso conteúdo, né? Então, a administração eclesiástica é a matéria que nós vamos estudar, tá? E aí, assim, não é... Quando eu falo de administração eclesiástica, eu não vou abordar dessa questão da burocracia da administração da igreja, não tem nada a ver com isso, tá? Ou pelo menos, né, não são essas coisas que a gente vai abordar. Posso até dar uma pincelada em uma coisa ou outra, mas não é isso. A administração eclesiástica, a gente vai lidar com outras administrações em relação à comunidade de fé, tá bom? Então, o desafio de gerir pessoas nos seus dons. O desafio de gerir pessoas nos seus dons. Então, a gente vai falar de uma administração de gente, tá? De pessoas, e não a questão institucional, burocrática. Nessa toada, nessa direção que a gente vai. Nós não podemos só... Nesse livro aqui, por exemplo, A Treliça e a Videira, o que vai propor, né? Dando um pequeno spoiler dessa proposta do livro. A treliça, não sei se vocês sabem, mas é uma estrutura de madeira que segura a videira, né? É um suporte. A videira são os ramos lá, né? Da vide, de uva e tal. Então esse suporte ele serve para estar sustentando uma estrutura para viabilizar a videira, ou seja, a videira é a vida, né? A treliça é a estrutura. Então, comparando isso com a igreja, por exemplo, os templos, os recursos arquitetônicos, a instituição, ela pode ser comparada com a treliça, tá bom? É uma organização, não é um organismo. É uma instituição, não é a igreja, biblicamente falando, um prédio, uma denominação, isso não é considerado igreja. Isso é um estabelecimento social de instituição religiosa. Tá bom, amados? Não vamos confundir uma coisa com a outra. A igreja são as pessoas, as vidas que foram resgatadas pelo sacrifício de Cristo, que é simbolizado aqui pela videira, ou seja, pela vida, tá bom? Então, assim, a gente não pode confundir a treliça com a videira, organização com organismo. Então, são coisas distintas. Aí a gente vai estudar aqui mais ou menos isso aqui, ó.
eu fiz algumas perguntas provocativas, né? Nós realizamos programas ou edificamos pessoas? As nossas propostas. Nós promovemos eventos ou treinamentos na vida das pessoas, que é o discipulado. Gente que gera crescimento em gente, é isso que a gente deve fazer. Gente que gera crescimento em gente. A gente tapa buraco ou capacita obreiros? A gente vai abordar essas coisas também. Nós resolvemos problemas, as nossas ações são para resolução de problemas ou para amadurecer pessoas? Outra pergunta. Nós centralizamos a liderança ou devemos trabalhar em equipe? Igreja local como a ilha ou mentalidade de reino? Nós temos uma proposta de imediatismo ou um projeto a longo prazo? Isso, inclusive, se aplica para a vida pessoal também, tá? Qual o propósito dos ministérios na igreja local? Qual é o propósito de cada ministério nas igrejas locais? Buscar crescimento local ou expansão do evangelho? Uma coisa necessariamente não é a mesma que a outra, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, a nossa proposta de discussão. E aí não me deixe falando sozinho aqui, tá? Porque eu penso que a gente vai ter um bocado de coisa para dialogar com vocês, né? A administração eclesiástica, ela trata de como a igreja deve se organizar, ou a instituição deve se organizar, ou igreja institucionalizada, né, deve se estruturar para gerir a vida das pessoas, tá? Onde tudo que é proposto, né, e toda a estrutura com seus recursos, eles sejam vertidos para edificar pessoas. Ou seja, a vida da igreja precisa acontecer sendo nutrida de uma forma intencional e ao mesmo tempo orgânica. Tá? Então, só para a gente entender aqui qual é a questão, né? Então, a vida das pessoas não podem ser sacrificadas para uma manutenção da instituição. É o oposto disso. Então, a gente precisa pensar nessa questão. A vida das pessoas, elas não podem ser sacrificadas para a manutenção da instituição. Mas é o oposto, amados. A gente precisa pensar de como nós estamos nos organizando como igreja institucionalizada, ou seja, que tem toda essa estrutura, que tem a liturgia, que tem um prédio, que tem essa proposta de cultos e tudo mais. Isso tem sido benéfico para a vida das pessoas ou as pessoas têm sido apenas recursos para manter a liturgia ou manter essas estruturas institucionais? A gente precisa pensar nisso. Será que a proposta nossa de igreja, como um grupo que se reúne, um grupo que decidiu conviver juntos e ali servirem a Deus, servindo uns aos outros, será que essa proposta ela tem sido benéfica na perspectiva, na ótica do Evangelho? Porque assim, amados, a igreja ela não é nossa, a igreja não é uma criação nossa, a igreja não pode ser uma preferência do seu líder, não é a visão do seu líder, tá certo? Particular. Não é um projeto pessoal de um líder e nem mesmo de um grupo. A igreja, ela é a igreja sendo originada por Deus. Então é uma instituição divina. Nós não fundamos a igreja, nós não morremos pela igreja. E eu estou falando a respeito dos líderes, por exemplo, né? E eu digo sempre essa frase: a igreja tem pastor, mas o pastor não tem igreja. Não deve ter. Eu não posso decidir sobre a igreja, que rumo que ela toma, quais as características que ela deve ter, qual a identidade construída, a partir das minhas opiniões. Eu preciso, como líder, por exemplo, nós, enfim, todos aqueles que de alguma maneira podem influenciar nessa orientação, nessa organização, nessa execução, precisam buscar em Deus, buscar na Bíblia. Ler, inclusive, as cartas que foram escritas para as igrejas. Nós temos diversas cartas no Novo Testamento que foram escritas especificamente para igrejas locais. Então você tem as cartas de Paulo, por exemplo, né? Então a igreja lá na cidade de Corinto, a igreja lá na cidade de Colossos, a igreja lá na cidade de Filipos, a igreja lá na cidade de Tessalônica e assim por diante. Então Paulo escreve, o apóstolo, por exemplo,
para as igrejas locais situadas em regiões diferentes, culturas diferentes. Então, ali são parâmetros para que a gente saiba como que a Igreja de Cristo ela deve ser edificada, quais características. E é interessante porque todas essas cartas elas foram escritas, endereçadas às comunidades de fé, porque quando a gente lê igreja, nessas cartas aí de Paulo, ou seja, no Novo Testamento, não tem nada a ver com as igrejas nossas hoje, amados. Nada a ver. Nem liturgicamente falando, tá certo? Como eles se organizavam, né? Qual era a proposta de convivência, arquitetonicamente muito menos, que não existia nenhum prédio, 300 anos, a igreja nunca levantou um tijolo, nunca levantou um tijolo. E eu nem estou dizendo que isso aí é ruim, não, porque é bom você ter um lugar para se abrigar da chuva, do sol, né? Eu não estou dizendo que isso aí é inválido. Só que a gente não pode entender que igreja ela é a instituição, tá? Então, só para a gente entender, o que nós temos hoje como liturgia, a gente pensa muitas vezes, né, algumas pessoas pensam, que sempre a igreja se organizou, sempre ela viveu, sempre ela aconteceu como nós hoje a experimentamos. Não, amados. Todas as coisas que nós experimentamos hoje foram sendo construções históricas. Vou dar só um exemplo, apenas um exemplo. Nós temos um hábito de quase todas as igrejas, depois da pregação, né, logo depois da pregação, aquele convite para vir à frente, para confessar Jesus ou para outra situação. E aí vem alguém cantando depois do pregador, ou simultaneamente enquanto o pregador, né, enfim, prega ali. Então, assim, isso, na verdade, é uma liturgia de menos de 200 anos para cá, tá? Século XVIII ali, Charles Finney, né, um dos grandes homens aí da história da igreja, um pregador. Então ele começou a fazer isso, né? Ou seja, depois da pregação começou a convidar pessoas para que ele orasse. E aí depois houvesse lá um cântico, alguma coisa desse tipo. E nós abraçamos isso quase que como uma regra para as nossas igrejas, né? Eu acho bem engraçado, porque assim, até um dia eu preguei a mensagem lá em uma igreja que eu fui convidado, e após pregar a mensagem, acabei a mensagem, entreguei o microfone lá para o dirigente, que era o pastor da igreja e tal, o dirigente do culto, que era o pastor da igreja, e disse, não, irmão, tem que chamar para orar, tem que não sei o quê. Eu falei, mas tem que? É doutrina isso? A palavra só não foi suficiente para abençoar o povo? Precisa dessas manobras? E eu nem estou dizendo que isso é pecado, que é errado em si. Eu só estou dizendo, amados, que muitas vezes nós construímos as nossas preferências, que elas necessariamente não são aquilo, sabe, que Deus ele propõe. Muitas vezes são preferências, como eu disse, pessoais do líder, da denominação, a cultura, de alguma forma. Então a gente precisa entender toda essa realidade, essa dinâmica, para que a gente não confunda as coisas, para que a gente não sacralize algumas liturgias que são nossas, preferências nossas, né? E eu penso até que Deus deixou uma margem aí para a gente decidir um bocado de coisa. No sentido de, assim, tá, você quer cantar quantas músicas? 10 músicas? Qual é a música que você quer cantar? Forró de Jeová? Ou prefere um órgão, uma coisa mais clássica? Né? O que vocês querem fazer? Querem uma pregação de 1 hora ou de 15 minutos? Um beijinho na flor, né? Como os pentecostais antigos diziam. O que vocês querem? Uma parede preta atrás do pregador, com luzes, fumaça e tal? Ou vocês querem uma coisa mais simples, mais orgânica, uma decoração mais intimista e tal? O que vocês querem? Então é preferência nossa. A gente não pode criar doutrinas naquilo que é preferência nossa, né? E a gente precisa entender isso, e a gente precisa tomar muito cuidado para que essas coisas não substituam aquilo que é a vida, que é a igreja, tá certo? Então essas coisas que a gente precisa estar peneirando, né? Tá fazendo essa triagem aí, para que a gente não faça da igreja uma preferência daquele povo ali, daquela cultura, mas para que a gente preserve, para que a gente reproduza, para que a gente nutra, para que a gente experimente a vida da igreja. Aquilo que de fato é espiritual, no sentido que traz a vitalidade para a igreja, aquele povo que se reúne ali ou que está desenvolvendo alguma coisa, porque assim, amados, tudo que nós fizermos no contexto de igreja, de comunidade, precisa ter um propósito definido para abençoar e edificar as pessoas.
Porque se cada atividade nossa, cada reunião nossa, cada encontro nosso, não tiver um resultado espiritual positivo que agregue, aperfeiçoe, discipule, amadureça a vida espiritual daquelas pessoas, alguma coisa está errada nesse processo. Alguma coisa está equivocada nesse processo, né? Os engessamentos, como eu disse, essas liturgias sagradas, que se não for feito daquele jeitinho lá, está errado doutrinariamente. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter ordem, não vai minimamente organizar. Pelo contrário, é isso que eu, inclusive, quero discutir com vocês. A necessidade de nós termos uma organização, mas que essa organização ela possa contribuir para a vida, e ela em si só não é o motivo de nós organizarmos, que a instituição, os recursos e tudo que a gente faz pode ser até provisório, mas não pode ser de improviso. Pode ser provisório, mas não pode ser de improviso. O provisório quer dizer isso, que pode ser remanejado. O de improviso é que foi feito assim de uma maneira que, sabe, amados, porque tem um pensamento estranho, para mim é estranho, principalmente na ala pentecostal, que eu penso que é quase a maioria, se não todos aqui, pertencem, né, à ala pentecostal do cristianismo. E um pensamento que é assim, não, o que é de Deus não pode ser programado, não pode ser pensado nem organizado. O que é do Espírito é assim, totalmente voluntário e é na hora. Eu acho muito estranho isso, né? Eu acho muito estranho, porque a própria Bíblia, lá no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, agora eu não vou lembrar o versículo, deixa eu ver se eu acho que deve ser 40. Vocês lembram daquele texto lá que Paulo diz assim, façam todas as coisas com ordem e decência? É o capítulo 14 de 1 Coríntios, só o verso que eu não estou me lembrando aqui. Se vocês acharem antes, ou vamos procurar juntos. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, né? Aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 40. Eu acho que eu falei 14:40? 14:40. É o último versículo do capítulo 14, verso 40. Então, se vocês estiverem acompanhando aí, bora juntos. Deixa eu até agora... Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 40. No finalzinho. E Paulo fala desse capítulo 14, todo o capítulo 14, amados, todo o capítulo 14. Paulo, ele dá orientações de organização na liturgia, hein? Olha que coisa interessante. Todo o capítulo 14, porque ele vem lá do 11. Lá do capítulo 11 falando da ceia, né? Se vocês lerem depois, o capítulo 11, Paulo vai falando da ceia, a forma que eles deveriam se organizar, ter a ceia. E essa forma não é uma forma litúrgica. Essa é uma forma de um organismo que se reúne para gerar vida. Preste atenção nisso, notem isso antes que a gente leia aqui. O capítulo 11, Paulo vai falar, né, aquele texto que a gente usa para a ceia, o nosso momento de ceia, onde a gente lembra a morte de Cristo e tudo mais. Sábado agora, viu, Adrianinha? Você sabe, né? Esqueça não. Sábado agora é esse evento nosso. Então, o Paulo, ele diz assim, quando vocês se reúnem para pior. Eu não vou elogiar vocês, porque quando cada um vem, come a sua própria ceia. Vocês não discernem o corpo de Cristo. Então, Paulo estava falando lá sobre uma ordem orgânica, não uma ordem de organização. Capítulo 11. Aí o capítulo 12, ele vai falar sobre o corpo de Cristo, suas diversidades, né? Essas múltiplas operações do Espírito sobre a vida de todos os membros que formam um corpo. Aí ele dá uma pausazinha, fala do capítulo 13, fala do amor, porque esses dons sem o amor sendo aplicados, eles não têm legitimidade nenhuma. Aí ele volta no capítulo 14 para falar sobre, então, essa organização, como deveria ser o culto de uma maneira que edificasse o coletivo. E ele vai falar, ó, não proíba ninguém falar línguas estranhas, se essas línguas elas tiverem uma mensagem clara para o coletivo. Se não tiver uma mensagem clara para o coletivo, não faz sentido, porque a reunião é para o coletivo, não é para o indivíduo, né? E aí fale baixinho com você e Deus, está tudo certo, a não ser que também haja um intérprete e traduza isso, né? Ou interprete essa mensagem para a edificação da igreja, né? Então todo o capítulo 14 ele vai trabalhar nessa toada, tá certo? Daquilo que deve ser vertido para o coletivo, tá?
vertido para edificação, porque se nós nos reunimos, não é um ajuntamento de eus, não são indivíduos nas suas individualizações, né, ou nos seus individualismos, querendo se reunir para buscarem a Deus. Isso é um egoísmo pagão. Porque o que Paulo trata é sobre o coletivo, é sobre, melhor dizendo, o culto, sendo ele um encontro de pessoas na horizontal. Nesse encontro é que Deus mutuamente, através dos dons repartidos, edifica todos, por meio de todos. Só para a gente entender, né, qual é a proposta, então, dessa reunião, desse ajuntamento, tá certo? De pessoas que saem dos seus contextos cotidianos, da sua casa, sei lá de onde, e se reúnem em um propósito de servir uns aos outros. Só para a gente entender o que deve ser a proposta da igreja, pelo menos aqui nesse ponto inicial que a gente está tratando, sobre pessoas sendo edificadas, gente sendo abençoada, pessoas sendo alcançadas através dos dons mútuos sendo compartilhados e servindo uns aos outros. Porque a gente muitas vezes tem feito com que as pessoas sejam, na verdade, ferramentas para a manutenção dos eventos, dos programas, da liturgia, dos ministérios e da arquitetura lá, né? As pessoas em si não são levadas não são contempladas. Então, assim, a gente está invertendo, né? O organismo tem servido à organização. As pessoas, elas têm sido sacrificadas, muitas vezes moídas na sua vida, para estar promovendo uma denominação, para estar promovendo um movimento religioso, para estar promovendo a ideia pessoal de líder fulano de tal. Então a gente precisa estar discernindo isso. A gente precisa ter a clareza disso. A gente precisa ter a ideia de que uma coisa é organismo, outra coisa é organização, tá bom? Uma pode favorecer a outra, desde que elas estejam na sua função adequada, né? Então, voltando para o 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, Paulo diz: mas façam-se tudo decentemente e com ordem. Porque Deus é um Deus ordeiro, amados. Então essa ideia de que não é tudo do Espírito, põe tudo na conta do Espírito, né? Aqui eu tenho muito medo, sabe? Eu sei muito bem, amados, que nós temos nossas limitações. Eu posso até planejar as coisas. E de repente não pode sair exatamente como eu planejei, como nós planejamos, né? Mas eu acho muito difícil quando um grupo de pessoas buscam a Deus em oração, concordam entre si, querendo fazer a vontade de Deus, e Deus não direcione aquilo, não guie aquilo. Eu acho muito difícil. Vou dar um exemplo aqui. Olha o que parece ser mais espiritual. Um pregador que ele assume lá o púlpito, pega o microfone e fala assim: amados, eu preparei uma mensagem, mas Deus agora mudou tudo e eu vou falar outra coisa. Aí o que o pregador passa? Nossa, agora é Deus. O que ele falar agora é Deus, né? Espiritualizou o negócio. Agora, outra situação. O pregador, ele passa lá 2, 3 horas em oração, debruçado na Bíblia, procurando entender o texto, o contexto, buscando em Deus o entendimento daquilo, aplicando na sua vida, prepara essa mensagem debaixo da dependência de Deus, e aí vai lá e entrega para o povo a mensagem. O que é mais aqui espiritual? O que é mais prudente, amados? O que é mais aprovado por Deus? Esse preguiçoso, esse negligente, essa pessoa que quer ser super espiritual, ou aquela que entendeu a responsabilidade, a seriedade, o compromisso com a palavra de Deus e com as pessoas que ele vai ministrar? Onde está Deus aqui nas duas situações? Porque senão, se essa pessoa, ela de repente fez isso aqui, né, que eu acho muito difícil, dessa forma que eu coloquei, mas chega na hora lá e é outra história, outra conversa, calma aí, que Deus é esse que estava aqui? Será que Deus não sabia a situação, as pessoas que isso está lá, e teve que mudar a mensagem? Deus se equivocou? Sim, pensei que essa pessoa não vinha. Deixa que o meu espírito mude as coisas aqui. Não, amados, essas coisas são loucuras nossas, não é? Então a organização, Paulo diz, faça-se tudo com ordem, com decência. As coisas espirituais, né, no caso aqui de 1 Coríntios capítulo 14, o contexto da liturgia na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, o pessoal estava profetizando assim aos montes, era só profecia, mas
Paulo disse, ó, profetiza, não tem problema, cada um de uma vez. Um profetiza, quando o outro for profetizar, esse que estava profetizando senta, para que toda a igreja discirna, ouça, né? Para que toda a igreja julgue a mensagem que está sendo falada. Põe ordem nesse trem aí, ninguém proíbe o derramamento da graça do Espírito Santo, os dons exercidos. Mas vamos fazer isso para edificação mútua. Paulo pontua isso em todo o capítulo 14, é só vocês lerem, amados. Leiam o capítulo 14, tarefa de casa, pronto. Tarefa de casa. Olha aí, até para os convidados, tarefa de casa, viu? Alice, Mane, tarefa de casa. Vocês leem o capítulo 14 depois, agora não, né? Capítulo 14, só essa leitura simples que a gente chama, simplificada, a leitura, assim, né? Não estou falando de pesquisa, pegar comentários, não, se fizer isso, ótimo. Mas a leitura, só assim, sabe, aquela mais simplificada, né? Leitura aí do texto que tá, vocês já vão perceber como Paulo vai pontuando essas coisas. Tá? E vocês já vão ver. Então, é mais ou menos isso que a gente vai aqui estar propondo, essas discussões, né? Aí eu coloquei aqui o seguinte ponto. A vida das pessoas não pode ser sacrificada para a manutenção da instituição, mas é o oposto daquilo que eu falei, né? A administração é uma habilidade para organizar estruturalmente um grupo ou um projeto de maneira que o objetivo seja alcançado. Vamos ler dois textos, um em Romanos e depois o outro em 1 Pedro? Romanos capítulo de número 12, versos 6 a 8, só para a gente ver sobre essa questão de administração, tá? Não na perspectiva empresarial, coisas do tipo, não. Mas o que a Bíblia fala sobre administração nesse sentido aqui, onde as pessoas que se propõem a viver no coletivo, no caso aqui de igreja, devem estar fazendo para quê? Porque assim, amados, Deus, tudo, absolutamente tudo o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará é objetivo, é intencional, tem um alvo. Deus não atira no escuro, Deus não faz uma coisa aleatória, Deus não faz nada por fazer, por um capricho. Tudo tem um motivo específico. Deus é extremamente objetivo. Deus, ele é absolutamente proposital, há um propósito definido para todas as coisas que foram criadas. E olha que elas são, assim, de um número absurdo. Coisas que Deus criou, detalhes que Deus fez na natureza. Tudo existe um propósito, amados. Nada é aleatório, nada, absolutamente nada. Em toda essa criação. O texto de Eclesiastes, por exemplo, vai dizer: para tudo debaixo do sol há um tempo e há um modo específico. Tudo, amados, tudo. Uma forma e um tempo. E a gente vai falar dessas coisas, né? De formas e de tempos. Tudo tem um propósito. Nada é aleatório. Todos os dons, todas as orientações, todos os parâmetros de Deus, todos os ensinos que a Bíblia traz. Existe um motivo significativo para a vida, a manutenção da vida e para resgate desse perdido, né? Dentro dessa vida e dessa história. Tudo, amados. Deus, ele não está assim, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai ali, sabe, improvisando, nesse sentido, né? Eu disse, tem coisa que é provisória, mas improviso não. Tem coisa que é provisória na história. Para Deus, não. Deus já trabalha na perspectiva da eternidade e ele está entrando na história. Então é provisório, mas não é de improviso. Porque antes de todas as coisas existirem, Deus já sabia do final delas e já tinha projetado. Tanto é que Deus nos deixou um livro que mostra o final de todas as coisas, amados, que é o livro de Apocalipse, né? Esse livro que deveria ensinar para nós o objetivo, sabe? O alvo da nossa vida. Conversando com a minha esposa agora um pouquinho, no café da tarde aqui, eu disse que é impressionante, né? Na minha observação, é impressionante como a maioria das pessoas vive assim sem projeto de vida. Não tem projeto de vida, não planeja, não tem projeto, né? Alguns vão falar assim, André, mas a gente pode projetar assim na certeza que aquilo vai acontecer exatamente? Claro que não, mas a Bíblia diz que os projetos são nossos, do Senhor que vem a resposta final. Mas minimamente eu preciso planejar minha vida na perspectiva do entendimento de Deus, daquilo que eu compreendo de Deus. Não sei se eu estou sendo claro, eu estou confundindo, né? Porque a questão é essa, existe uma responsabilidade minha.
que é humana, que Deus não vai fazer por mim. Só que eu, como discípulo de Cristo, vou buscar em Deus, né, os princípios e os valores, para que a partir disso, a base da minha vida, eu possa estar no entendimento da vontade de Deus na minha vida, eu possa estar organizando a minha vida, já na clareza do que Deus quer para a minha vida, porque é outro ponto que muitas vezes eu não vejo na vida de muitas pessoas. Não sei o que Deus quer da minha vida. Não sei qual é o chamado que Deus tem na minha vida. Para um novo convertido, amados, tudo bem, tá tudo certo, tudo tranquilo. Mas a pessoa está 5 anos, 10 anos, 200 anos dentro de um contexto, não sabe o que Deus quer para a vida dele? Que trem é esse? Que confusão é essa? E o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, Deus não é Deus de confusão. Há uma clareza, mas há uma revelação. Eu não estou buscando a Deus para saber o que Deus quer para a minha vida. Eu já deveria saber o que... Estou falando não para os novos convertidos, tá? Estou falando talvez para a maioria de nós aqui que já tem uma certa caminhada, né? Não conheço todo mundo exatamente, mas assim, isso é aceitável, isso é natural para o novo convertido. Mas assim, a vida toda, não sei quantos anos, não sabe o que Deus quer da sua vida. E o Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, deve ser verso 17, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, não sejais insensatos, procurai saber a vontade de Deus na vossa vida. Então é uma insensatez não saber a vontade de Deus na nossa vida. Porque a vontade de Deus não é um negócio oculto, escondido, sabe? Mas um labirinto que eu tenho que entrar lá. Não, a vontade de Deus ela é revelada. Ela é clara, manos. É só, de fato, a gente, desde o início da nossa fé, eu sei que às vezes falta orientação para isso, né? Mas desde o início da nossa fé, nós buscarmos, e aí sim, os novos convertidos, buscar essa compreensão. Ou deveríamos, nós, que chegamos um pouquinho antes, ensinar esses novos sobre a vontade de Deus sobre suas vidas. Né? Talvez esse seria o processo mais bíblico, né? Onde os mais velhos vão ensinando os mais novos. Não estou falando nem de faixa etária exatamente, eu estou falando dessa caminhada, dessa carreira da fé. Né? Mas tem gente correndo e não sabe nem para onde está correndo, mano. Tá correndo, né? Vai correndo. Ninguém sabe para onde está correndo. E aí olha que coisa interessante. Imaginem, eu propus o texto de Romanos, né? Calma aí que a gente vai ler lá, tá? Mas é que vem algumas coisas na cabeça aqui que eu acho interessante compartilhar. Imaginem, nós temos todas as estruturas, todos os recursos, mão de obra, assim, sabe, ter muitas ferramentas. Vou pegar aqui uma figura. Imagina o melhor piloto de carro, o melhor carro, a melhor estrada. Então o cara tem a melhor estrada que a engenharia poderia construir, o cara tem o melhor carro mais potente, aerodinâmica, o melhor que a engenharia poderia construir. Nós temos o melhor piloto com habilidade extrema. E aí, mas a gente pensa, então ele vai chegar assim mais rápido, ele vai ser mais eficaz, vai chegar de uma forma segura, inclusive, né? Uma estrada reta, assim. Agora pense que nessa situação ele está indo para um lugar, ou melhor, para a direção oposta. Então, quanto mais recurso, quanto mais habilidade, quanto mais estrutura, ele vai se distanciando ainda mais de Deus, porque está indo para a direção errada. Então, assim, não são os recursos, não são as capacitações, não são os números, não são as atividades. Se a gente está correndo para o lado errado, a gente vai mais rápido, com mais eficácia, distante de Deus, amados. Vocês estão percebendo? Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com essas questões que muitas vezes nós estamos criando em nossa vida, seja ela pessoal, como eu disse, ou no coletivo. Então, voltando para o texto, lendo o texto de Romanos capítulo 12, versos 6, 7 e 8, diz assim, e esse texto fala dos dons, tá? Os dons. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Aí vamos pegar um outro texto,
que também vai falar sobre a administração, que é em 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, juntar esses dois textos, e aí eu faço um breve comentário, tá? Então, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de número 10 e o 11. Vamos ver aqui o que Pedro diz para esses irmãos dispersos. Essa comunidade que Pedro ele escreve, né? Eles estavam dispersos aqui em 1, 2, 3, 4, 5 cidades, amados. Então, Pedro, essa carta de Pedro é chamada de carta universal, né? Ou cartas gerais. Tá? Ele escreve aí, não é para uma comunidade específica, como Paulo, por exemplo, escreve lá para, né, lá os irmãos lá em Corinto, como a gente leu, o outro lá em Colossos. Não, aqui ele escreve para 5 regiões. Está no capítulo 1, verso 1, né? Então, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Tá? 5 igrejas, ou melhor, 5 cidades, possivelmente 5 igrejas, né? Cada uma em uma localidade. Então, essa carta de Paulo são cartas gerais ou universais que a gente chama. Tá? Ele escreve aí para um grupo, né, de comunidades de fé que nós hoje chamamos de igreja. Né? E aí o problema é que a gente confunde quando fala de igreja o que está na mente das pessoas. Mas vamos lá. Então, no capítulo 4, versos 10 e 11, Paulo diz assim: cada um administre aos outros, administre aos outros. Opa, calma aí. Ah, tá, já. Para alegria de vocês, parece que hoje a aula está mais, pelo menos na minha cabeça, mais curta, que aqui já tem 15 minutos. Aliás, 15 minutos que nós vamos ter, né? Ainda de gravação. 1 Pedro 4 e 10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Guarde esses dois termos, administrar e dispenseiro. Verso 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Né? Amém o texto que está dizendo, tá? Então a gente percebe aqui, ó, nesses dois textos, né, a ideia de administrar, tá? A ideia de servir, a ideia de que a gente tem aqui dos dois textos, que o dom deve ser exercido em favor do outro, para servir ao outro. A administração fala disso, né? De nós estarmos gerindo recursos, primeiro, não são nossos, né? E dois termos que eu pego aqui. Um é ministrar ou administrar. Quem é o ministro, amados? Quem é o ministro? Né? A gente tem uma ideia um pouco errada por causa da nossa política, né? Ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Segurança, ministro sei lá das quantas. A ideia muitas vezes é que é um cara superior, uma pessoa que tem poder, uma pessoa destacada nesse sentido. Mas biblicamente ministro, literalmente, é o servo. Ministro é o servo. O termo original traduz isso, tá? Aliás, não é nem servo, é servo dos servos. O termo, quando se encontra, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2, o Paulo vai dizer que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Né? Então, essas duas palavras, tanto lá quanto aqui, ó, ministro e dispenseiro. Então, ministro é o servo. Então, quem administra, administra aquilo que não é dele. Ele é servo dos outros. Então, eu não administro algo em meu favor, em meu benefício. Nós estamos administrando aquilo que é de Deus, amados. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente faz, que o nome de Deus está envolvido, né? Então, assim, deveríamos ter um grande temor em nós estarmos falando, isso aqui é uma igreja. Porque quando eu falo que isso aqui é uma igreja, eu sou um pastor de igreja, eu frequento a igreja, eu pertenço à igreja, eu estou dizendo que eu represento Deus socialmente naquele contexto. Isso é muito sério, amados. Por exemplo, o que é tomar o nome de Deus em vão? Algumas pessoas pensam que é apenas falar, proferir, né? Deus, opa. Tanto é que uns irmãos aí, né, aqui no Brasil, os judaizantes de língua portuguesa, eles não escrevem Deus, né? É Deus. Já viram isso aí? Demudo um apóstrofe em cima, né, o S, para não escrever e nem pronunciar Deus. Aí
né? São judaizantes, não tem nada a ver com cristão mesmo, tá? Quer dizer, eu digo assim, a ideia, o conceito, a teologia, isso não é bíblico, né? Porque quando a Bíblia diz para não tomar o nome de Deus em vão, ela está ensinando que nós não devemos pegar a credibilidade que tem o nome de Deus, tá? Essa é a questão, a credibilidade que tem o nome de Deus, para usar de uma forma onde a gente não vai cumprir aquilo que a gente está propondo. E como fiador, eu pego Deus. Quem precisa de um fiador? É porque ele não tem crédito suficiente, né? Ele precisa de um fiador. E aí Jesus disse, não jure, nem pelo céu, né? É porque onde está o trono de Deus? A vossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de uma procedência maligna. Ou seja, sem o empenho e a honestidade de cumprir aquilo que empenhou, que é a palavra. Então, pronunciar o nome de Deus é pegar essa credibilidade que Deus tem, o nome de Deus tem, e usá-la como fiador, porque nós não temos um caráter suficiente, nós não damos garantia suficiente para cumprir aquilo, amados. Porque antes, um tempo atrás, a nossa sociedade ainda entendia que a palavra empenhada ela tinha um poder assim suficiente, amados. Hoje, o povo nem com documento registrado em cartório está cumprindo o que combinaram. Meu Deus do céu. Né? Só que a Bíblia nos ensina para que a gente ainda tenha essa característica, continue tendo essa característica, que é de um servo de Deus. Se a palavra é sim, é sim, se é não, é não. E lá o texto de Salmos 15 vai dizer que a característica daquele cidadão da eternidade é que ele promete, e o que ele promete ele cumpre, ainda com dano seu. Ainda que precipitadamente, falou, não era isso, e agora? Vou tomar prejuízo. Mas eu prometi, eu empenhei a minha palavra. Então, mesmo com o meu prejuízo, a característica de uma pessoa que tem o seu objetivo na eternidade, a sua natureza, né, regenerada, deve assumir os prejuízos porque foi imprudente, enfim, aconteceu alguma coisa, mas ela vai cumprir. Né? Então, só para a gente entender, amados, a administração que a gente está falando aqui são de virtudes, são de dons, são de habilidades, são de pessoas. Não é de uma organização e nem uma administração de instituição institucional. É nós administrarmos, amados, todas essas virtudes. Nós somos os ministros, os servos. Tá certo? E todos os dons que nós temos, ou que Deus de alguma maneira nos dá o privilégio, né, de juntarmos, esses dons eles devem sempre contribuir para uma edificação. Então, como eu falei do ministro é servo, o dispenseiro é mordomo, e o mordomo vai lá na dispensa, né, e ele serve então aqueles que estão na casa. Esse é o mordomo, é o garçom, né? Tá? É o servo da casa, que ele administra aquilo que não é seu. Então, nada que nós temos é nosso, amado. Nada, absolutamente nada. Por exemplo, os líderes e os pastores de uma igreja não podem ter como domínio seu as pessoas. Esse livro aqui, essa proposta aqui desse livro, é justamente isso, amados. Lideranças abusadoras. Pessoas que pensam que têm direito sobre as outras. Autoridade espiritual, cobertura espiritual, pai espiritual, a cultura da honra. Essas loucuras que nós estamos fabricando, né, tóxicas, malignas, que não tem nada a ver com o Evangelho. E aí o Pedro já reprova isso lá na sua carta no capítulo 5, verso 1 e 2. Ó, vamos ler esse texto que eu acho interessante. Veja como a Bíblia, ela, né, desde aquele tempo já tinha uma reprovação e uma correção para esses comportamentos. Tá? Então, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 e 2. E 3 também, 1, 2 e 3. 1 Pedro capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Aos presbíteros que estão entre vós, aos pastores, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Então Pedro também era um pastor, né? Testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Aí ele diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aí até o verso 4 aqui para completar. E quando apareceu o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, assim, a igreja tem um pastor. E ele chama-se Jesus Cristo, amados. Ele é o sumo pastor. Nós somos os ajudantes, né? Os copastores. Eu me lembro de um irmão que disse, tem um copastor e eu sou o cocô-pastor. As brincadeiras à parte, amado. Tava tão bem até agora, né? Ô, Malice, tão espiritual, né? Vem essas piadas, eu tenho que vigiar nisso, eu reconheço que eu não me controlo. Eu vou lembrando dos negócios aqui. Mas vamos lá, então nós somos os copastores, porque o pastor de fato é Cristo. E aí a herança é dele, a igreja é dele, não é minha. O Pedro diz isso claramente. Havia uma situação também que o apóstolo João, ele também escreveu lá na sua carta, primeira, segunda ou terceira, hein, meu Deus do céu. E agora eu não me lembro. Eu procuro junto com vocês aqui. Mas uma das suas epístolas, né? Ele vai falar, deixa eu ver se é a terceira. É a terceira. Terceira epístola, tá? Só tem 15 versículos, mas é de uma riqueza impressionante esse textozinho aqui. Textozinho assim, porque é curto, mas é uma revelação de Deus, então é uma palavra poderosa, né? Ele diz aqui, só tem 15 versículos, então é capítulo único, né? Ele vai falar de uma situação, a partir do verso 9, sobre um camarada na igreja lá, que ele queria ser o primeiro, o príncipe, ter a primazia, sabe? Aquele que manda na igreja, aquele que decide a vida das pessoas, aquele que quer pôr para fora, quem põe para dentro é ele, que decide, que manda, que desmanda, né? Aquele que pensa que tem direito à possessão sobre aquele contexto. Olha só, amado. Então já tinha naquela época. Isso aqui não é novo, é pecado antigo, né? Então, tenho escrito a igreja, mas Diótrefes é o nome do camarada. Se o nome dele fosse Idiótrefes, eu acho que até teria mais sentido, né? Porque o idiota, e eu não estou xingando ninguém não, tá? O termo idiota, inclusive, aparece na Bíblia, lá em Atos. Idiotes, né? O idiotes é aquela pessoa que ela é centralizada nela mesma, tá? Ó, identidade, idiosincrasia, idiota. É a pessoa que ela sempre verte a importância para ela mesma. É o termo aqui, não estou xingando ninguém, não é palavrão, tá bom, amados? Então aqui o Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não, contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Olha só, amado. Tinha um camarada assim, que achava que era dono da igreja, né? Essas igrejas familiares, onde o fulano foi lá e plantou, e falou, não, aqui quem começou fui eu, aqui é meu, aqui, né? No máximo que ele faz é passar de uma forma hierárquica, hereditária, de uma forma hereditária, mas não deixa fugir do contexto ali da hereditariedade, que é para não perder a rédea do negócio. Pessoas que têm como posse sua, amados. E não pode ser. Nós não administramos nada que é nosso. Nem o nosso corpo é nosso. Mas, após sermos resgatados pelo sacrifício de Cristo, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 3 e o capítulo 6. Né? Capítulo 3 eu acho que é verso 16, 17, não, 18, 19 e 20, se não me falha a memória. E o capítulo 6, eu acho que é verso 18, 19 e 20 também. Tá? O capítulo 3 e o capítulo 6. Ele vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Esse templo que foi comprado por bom preço e que não pertence mais a nós. Então, nem o meu corpo eu tenho direito sobre ele. Olha só que coisa interessante. É templo do Espírito Santo. Fui comprado por bom preço. Então, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É o que o texto vai dizer. E é interessante até quando se casa, né? A Bíblia também diz isso, né? Que um não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem-no no outro. Então, amados, tem nada nosso aqui não. Tudo é de Deus. Tudo, absolutamente tudo é de Deus. Como nós estamos gerindo isso? Como nós estamos administrando isso? O dinheiro é de Deus. A vida nossa é de Deus. Os dons que nós temos são de Deus. A respiração, a saúde, tudo
Para nós que servimos a Deus, reconhecemos que tudo é de Deus. Nós precisamos pedir sabedoria, equilíbrio, bom senso, discernimento, inteligência suficiente para administrar isso de uma maneira que glorifique a Deus. Que nós vamos ser beneficiados é fato, não é? Só que é um benefício que redunda glórias a Deus. E tudo que fizermos, nossas conquistas, sejam elas quais forem, na ordem social, financeira, intelectual, de que maneira for, que ordem for, todas elas devem ser, todas elas sem exceção, direcionadas a Deus para glorificar. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus